Vamos começar um mês compartilhando as leituras do mês anterior? Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu venho contar pra vocês um pouco das minhas leituras de março de 2022. Foi um mês de bastante leitura, de livros bem gostosos e bem diferentes, então eu acho que vocês vão curtir esse vídeo aqui. Daí você já chega nele clicando no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim tudo que eu posto por aqui você recebe aí em primeira mão. Mas chega de enrolação e bora lá falar sobre o que foi que eu li em março. Comecei o mês já completamente amante do romance e lendo um romance super clichê que foi Dois Pesos, Duas Medidas, da Judith McNaught. E esse daqui foi um livro publicado primeiramente nos anos 80 e é uma trama de escritório que também se passa nos anos 80. Então a gente dá uma navegada aí pra um ambiente diferente e é um livro que tem muitos ares de romance de banca. Nessa trama aqui a gente vai conhecer o Nick e a Lauren. A Lauren é aquela menina que cresceu meio desajeitada, mas que se tornou um mulherão, e ela tá procurando emprego pra ajudar a família e ela acaba batendo ali na porta de um parente. E quando o parente olha pra ela e vê o que é essa mulher, ele decide usá-la num jogo de espionagem industrial. No meio disso tudo, ela vai acabar conhecendo o Nick e ela vai se envolver com ele ali. Eles vão ter um período, né, de muitas coisas acontecendo, um desejo desenfreado, mas depois eles vão acabar se reencontrando de uma maneira não muito bacana e a gente vai ver como é que essa trama vai se desenrolar e o que esse primeiro encontro vai acabar acarretando para a vida do nosso casal. É um romance bem curto, rápido de ler, daqueles que a gente se envolve com os personagens, sente vontade de socar a cara deles em muitos momentos, mas que a gente se diverte e termina com o coração quentinho, sabe? Vocês sabem que eu amo esse tipo de livro. Saiu um vlog de leitura sobre ele aqui no canal, vou deixar o link para vocês aqui nos cards, vão lá conferir e depois volta aqui pra me contar o que é que vocês acharam da minha experiência de leitura. Depois de Dois Pesos, Duas Medidas, eu fui pra um suspense e foi uma trama bem diferente e que me fez de trouxa. Estou falando de 8 Assassinatos Perfeitos, do Peter Swenson, lançado pela Jangada. Gente, esse livro aqui eu fiquei em êxtase. Porque na trama a gente vai conhecer a história do dono de uma livraria que é focada em livro de mistérios. E quando ele começou a trabalhar nessa livraria sem ainda ser sócio, só como funcionário, ele ajudava a administrar o blog da livraria e ele escreveu uma lista de 8 livros de suspense que tem 8 assassinatos que ele considera perfeitos, sabe? 8 assassinatos que pra ele eram fenomenais. E aí, um agente do FBI agora veio à procura dele e já se passaram alguns bons anos, porque aparentemente um assassino está cometendo os crimes de acordo com a lista de 8 assassinatos perfeitos que ele contou pra gente. E aí ele, junto com essa agente do FBI, vão tentar destrinchar esse caso e descobrir quem é essa pessoa que está cometendo esses crimes. Gente, é uma trama eletrizante, eu amei, fiquei assim completamente presa, querendo saber como é que essa história ia se desenvolver, pra onde é que ela ia. É um livro que abre margem pra você desconfiar de todas as pessoas, sabe? E que tem vários subplots, vários momentos da história que você fica completamente chocado com o que está lendo. Além disso, em alguns momentos, o autor, o Peter, ele quebra a quarta parede pra falar com o leitor e chamar o leitor de burro. E eu achei isso fenomenal, porque como é um livro que fala sobre um personagem apaixonado por suspense, né? Então tem todas essas questões que vão sendo abordadas ao longo da trama e é bem interessante, além de, obviamente, fazer diversas críticas sociais. Então, assim, foi um livro que eu fiquei presa, que eu me apaixonei, que eu fui feita de trouxa, que no final eu tava tipo... O que tá acontecendo aqui? Socorro! Depois disso, eu li uma novela que foi Encarcerada em Mim, da Débora Strogo. Essa é uma das novelas da antologia que a Increase, que é a agência que eu faço parte, está promovendo, que é a antologia Era Uma Vez Vilãs. Inclusive, tem uma novela minha nessa antologia, mas ela ainda não foi publicada. Eu não posso contar quando ela será publicada. Mas nesse conto, Encarcerada em Mim, a gente vai conhecer a história da Odete. Pausa pra burrice, o nome da protagonista é Gotel e não
não Odete, mas eu vou falar Odete esse vídeo inteiro. Que é a madrasta da Rapunzel. E a gente vai tentar entender, né, como é que a Odete chegou naquela ideia de capturar a Rapunzel e mantê-la presa numa torre. Obviamente que a gente vai trazer esse conto de fada pra vida real. E é uma história bem dolorosa, é um livro repleto de gatilhos, fala sobre relacionamento abusivo, fala sobre violência doméstica. Então é um livro bem, assim, intenso, mas ao mesmo tempo é uma trama que tem uma delicadeza, sabe? Que tem uma forma de narrar muito que te prende, assim, e você quer compreender essa história, você quer se aprofundar nessa trama, você quer conhecer mais desses personagens. E ela conseguiu entregar pra gente tanto sobre uma personagem em tão poucas páginas que eu fiquei completamente assim, sem ar, sabe? Foi uma novela que me fez pensar de uma maneira diferente sobre diversas coisas da vida e é muito interessante. Eu gosto muito dessa parte de humanização de vilão, porque a gente tem bastante detalhe da vida desses vilões, né, que a gente não imagina. E é muito interessante você compreender como é que a pessoa chega até determinado ponto. E isso não quer dizer que aonde aquela pessoa chegou, né, que o que ela fez é perdoado, mas é que você entende um pouco mais da mente humana e do que faz a mente humana chegar a certos pontos da vida. Então, assim, foi uma novela maravilhosa que eu indico demais. Eu gosto muito da narrativa da Débora, eu acho que ela é uma romancista incrível, já li várias coisas dela e eu acho que vocês precisam ler, conhecer, vocês vão gostar bastante. Daí, depois, eu li Madison, da Liz Stein, tem vlog de leitura pra vocês aqui no canal. E esse é pra quem ama o New Adult. Gente, que livro gostoso de ler. Ele é da série College Love. Mês passado eu falei pra vocês de Julie, né? Que é um romance também que se passa na faculdade. E a Madison é uma das melhores amigas da Julie. Ela já tá presente no primeiro livro. E nessa trama a gente já sabe que ela não vai muito com a cara do nosso mocinho, não. Eles já estão brigando ali desde o livro anterior. Mas ele era o melhor amigo do protagonista do livro anterior. Então ele tá inserido na vida dela porque ele é melhor amigo do namorado da melhor amiga dela. E eles não se davam bem, só que ela acaba escutando uma história muito cabulosa sobre ele e ela decide se vingar. Como ela sabe que ele tem ali uma vontade de sair com ela decide armar todo um relacionamento com ele pra depois dar um fim humilhante pra este relacionamento. O que ela não esperava é que ao conhecer um pouco mais sobre ele, ela percebesse que ele é um cara diferente do que ela estava imaginando, que ele é divertido, que ele é inteligente, que ele é sagaz e que principalmente ele não é capaz de fazer o que disseram a ela que ele fez, né? E, gente, é um romance muito gostoso. Eu achei que ia ter ares de Enemies to Lovers, mas não é tão Enemies to Lovers. Ele caminha mais pro Friends to Lovers mesmo. Eles já criam ali uma amizade que vai, né, sendo aumentada e passando de nível ao longo da história. É um livro divertido. A Madison, ela é uma personagem completamente diferente da Julie, que foi a protagonista do primeiro livro. Ela é mais austera, dona de si, sabe o que quer. Ela tem aí algumas questões do passado que a gente vai precisar lidar também e que faz com que pra ela se envolver com caras que estão ali no auge da faculdade seja uma complicação, mas a gente descobre um pouco mais conforme a trama vai se desenrolando. Então, se você aí gosta de New Adult, eu acho que essa leitura vai ser a sua cara, você vai curtir demais. Depois disso, eu li Natal com Sabor de House Preto e daí, depois de alguns outros livros, eu acabei lendo também Carnaval com Sabor de Ousadia. E esses são dois contos da Grazi Fontes. Eu vou falar deles juntos aqui porque as histórias elas se complementam. A trama vai girar em torno da história da Daniela e do Mikael. A Daniela, ela é diarista, ela tem 40 e poucos anos, um filho de 18 anos, já tipo, tá naquela fase da vida em que criou seu filho, já pode aproveitar um pouco mais, né? E ela sai uma noite com as amigas e ela acaba conhecendo o Mikael, ou Michael, não sei como fala o nome dele na verdade. Eles acabam se conhecendo ali, tem um clima, nananã, vão pra casa dele, só que na hora do rally rola, a coisa não funciona muito bem, ela não se sente muito confortável, enfim, não chega lá e pra ela, tipo, ter um relacionamento com um cara que não faz ela chegar lá não é o momento. Só que o Michael fica ligando muito pra ela, insistindo em falar com ela, e ela fica tipo, meu Deus, por que esse macho não larga no meu pé? Ela bloqueia o telefone dele, e aí eles se esbarram, e ela descobre que ele só tava ligando pra ela porque ele queria entregar o documento dela, que ela tinha esquecido no carro dele.
Ai, gente, as vergonhas, a humilhação, né? A humilhação pública da mulher, ela acontece o tempo inteiro. Mas, o que acontece? Eles acabam conversando e ela decide dar uma segunda chance, porque ela descobre algumas coisas ali sobre o Michael e a gente vai ver onde é que isso vai dar. É bem interessante porque é um romance já com um nível mais adulto. A gente tem personagens que já têm suas vidas feitas, que já têm filhos adultos, né? E que estão ali se encontrando em um momento da vida que eles estão possibilitados a olhar apenas pra si mesmos. É bem interessante porque também tem essa problemática com relação ao Michael, que a gente vai acompanhando conforme a trama vai se desenvolvendo. Mas eles são um casal que estão no auge da vida, né? Que estão ali, fogo na roupa. E é um livro, são dois, né? Na verdade, dois contos, duas novelas bem sensuais, que abordam problemáticas bem interessantes pra essa fase da vida e que, obviamente, vai trazer casais mais maduros. Que ainda assim, né? Como estão reiniciando num relacionamento, vão ter suas questões ali que poderiam ser abordadas e conversadas, mas que são mais maduros porque já tem essas vivências e preocupações diferentes. Além disso, a gente perde todo esse deslumbramento que a gente está acostumado a acompanhar em livros, né? Então a gente tem uma história muito real, de pessoas que são muito reais, que vivem vidas parecidas com as que a gente vive, que tem preocupações parecidas com as que a gente tem, que trabalha, pega ônibus, faz tudo isso. É bem interessante, eu gostei demais, e pra quem curte sensualidade, é uma pedida perfeita. Depois disso, eu li Arte Importa, do Neil Gaiman. Esse daqui é um livro que veio numa das caixas do Intrínsecos, mas obviamente está disponível para venda também. E é o Neil Gaiman especialmente falando um pouco sobre como a arte é importante para a vida das pessoas, tanto dos artistas quanto das pessoas que consomem arte. Então ele fala bastante sobre o trabalho dos bibliotecários, sobre a importância das livrarias, dos livros, das bibliotecas, das crianças terem acesso a esse tipo, né, de arte. Ele fala bastante sobre o início da carreira dele como autor, sobre as coisas que foram importantes naquela época, sobre as coisas que são importantes hoje e sobre como ele hoje, tendo sucesso, avalia as importâncias que ele tinha naquela época. Ele fala bastante também sobre o desgaste da gente que, de certa maneira, é artista, né? Do quanto a gente tá o tempo inteiro fazendo alguma coisa, procurando coisas pra fazer, não aproveitando o sucesso das coisas que a gente tá fazendo, sabe? Não admirando as coisas que a gente faz. E isso é muito verdade, porque eu, por exemplo, que tenho dois tipos de trabalho que envolvem arte, né? Tanto o trabalho nas redes sociais, quanto o trabalho de escrita. E eu sempre tô publicando uma história, já pensando na próxima história que eu vou publicar, e sem aproveitar aquele momento de publicação, sabe? Sem aproveitar aquela euforia das pessoas falando comigo, o que acharam da história, porque eu já tô pensando na próxima história, já tô tipo, esse aqui já foi. Eu entreguei pro mundo e eu não recebi os louros, porque eu já tô querendo plantar o próximo. E com relação às redes sociais também, você já posta uma foto pensando na foto que você vai postar depois, você já posta um vídeo pensando no vídeo que você vai postar depois. E a gente não aproveita tanto essa parte, assim, do nosso trabalho, né? De ver o nosso trabalho realizado e respirar por um dia e falar, ufa, fiz, tá entregue, tá ótimo. A gente já tá pensando no que vem depois. Então ele fala bastante sobre isso e ele fala, obviamente, sobre a importância da arte na vida como um todo. E eu gostei demais, indico muito, acho que vocês vão se apaixonar. Depois disso, eu li Barriga de Aluguel, do Yuli Travelon, e vocês sabem que eu sou apaixonada pelo Yuliverso, gente. É muito gostoso acompanhar as histórias do Yuli, a forma como ele cria narrativa, como ele fala sobre livros, a forma como ele cria narrativa, como ele fala sobre romance. E esse já é um romance que tem aí um tema mais tabu, porque a gente vai ter um trisal com irmãos gêmeos, que são dois príncipes, e eles, né, foram ali colocados na forca pelo rei, falando que eles precisam casar, ter filhos, ter herdeiros, e eles estão numa fuga desse país, porque é uma coisa que eles não querem, casar e ter herdeiros, quando eles acabam conhecendo uma garota que também tá num momento de fuga ali, e eles enxergam nela a salvação pro problema deles, e aí eles vão acabar se apaixonando, e a trama vai se desenrolar em torno disso. Além do romance em si, da parte bem sensual, porque o Yuli carrega bastante nisso, então pra quem gosta é uma dica perfeita. A gente também tem bastante de política, porque o Yuli criou toda uma história, né, todo um universo que gira em torno de algumas questões que acontecem ali com áreas de política, de ficção científica, e essa parte também é bastante abordada nesse livro aqui. No geral, eu amei a cena da Sala dos Espelhos, é uma cena que eu não recomendo pra cardíacos, porque aquilo ali, meus amores, vocês não estão entendendo, foi um negócio de louco, mas é um livro super gostoso,
super divertido, um romance com ares de comédia romântica, daqueles que deixa o coração da gente assim, ó, disparado. Depois disso, eu li Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin, que foi o livro de janeiro do Clube Intrínsecos e que saiu na versão comercial esse ano. E, gente, que história maravilhosa. Eu confesso que quando eu comecei a ler Água Fresca para as Flores, eu pensei que ia ser um livro um pouco mais introspectivo, naquele sentido de ser um livro que iria nos levar a refletir sobre algumas questões da vida da protagonista enquanto ela estava refletindo sobre essas questões. Mas o livro vai para um além tão grande, tão grande, tão grande, que assim, é uma daquelas histórias que te arrebata e traz um tema tabu, que é a morte, porque a nossa protagonista, Violette, ela é zeladora em um cemitério e ela vai contando pra gente um pouco das histórias daqueles mortos, né, que estão ali, ao mesmo tempo em que a gente vai conhecendo um pouco mais sobre a história de vida dela, sobre quem é ela, por que ela trabalha há 20 anos naquele cemitério, por que ela tá sozinha ali, por que o marido a abandonou há 19 anos e ela nunca foi atrás dele, sabe? O que aconteceu na vida dela. Ela é uma mulher que nasceu órfã, quase morta, então tem várias questões que estão ali circundando ela e ela tá tendo a chance de viver um novo amor, mas a gente acaba percebendo que ela não se sente digna disso e a gente vai tentar entender por quê. É um livro que aborda não só a vida da Violette, como eu falei, aborda a vida de muitas pessoas que estão ali ao redor. E assim como eu tava falando em Encarcerada em Mim, o que eu achei de interessante nessa história é que a gente julga muito alguns personagens e depois a gente tem algumas cenas e alguns momentos na visão desses personagens que transformam completamente a forma como a gente enxergava esse personagem. É um livro que é narrado em primeira pessoa pela Violette, mas que tem várias narrações em terceira pessoa por outros personagens que estão circundando a trama. Tem também narração epistolar, então é um livro que consegue trazer vários conceitos da literatura dentro de uma história, que fala muito sobre a importância da leitura, a importância dos livros e que acolhe a gente de uma maneira assim muito bonita e muito primorosa, sabe? Eu sugiro que vocês assistam ao meu vlog de leitura pra conhecer um pouco mais sobre essa história, porque realmente vale a pena. É um livro que eu sinto que vocês precisam dar uma chance, porque foi uma história que eu fui completamente arrebatada, eu me apaixonei e eu indico demais. E daí eu terminei o mês de março com uma releitura em espanhol. Eu fui reler El Vizconde que é mi amor, da Julia Quinn, que é o segundo volume da série dos Bridgertons. Se você não sabe, eu tenho planos de reler todos os livros da série dos Bridgertons em espanhol conforme, né, a série for avançando. E eu confesso que eu não lembrava muito sobre O Visconde que me amava, assim, eu não tinha recordações de o quanto eu tinha gostado ou desgostado desse livro, mas nessa releitura eu me apaixonei, gente, foi lindo demais de ler. Eu sou Catune até o fim, eu sou cadelinha desse casal. Eu amei o envolvimento, eu amei a forma como eles brigavam, porque é muito enemies to lovers. Eu gostei muito, assim, de conhecê-los mais profundamente, sabe? Eu acho que foram dois personagens que tinham grandes questões pra lidar ali, e foi muito interessante pra mim como leitora conhecer essas questões. Então foi uma grata surpresa, porque eu não lembrava desse livro com um ar de tanto gostar, sabe? E o tanto que eu gostei relendo agora, pra mim foi assim, fantástico, amei demais. Vou falar um pouco sobre a adaptação também pra vocês, vai vir um vídeo em breve sobre Bridgerton, então já ativa o sininho aí pra você receber. E me conta se você releu recentemente O Visconde que me amava, se você já leu, o que é que você achou, que eu quero muito saber. E essas foram as minhas leituras do mês de março, bastante livro legal, muitas histórias diferentes. Eu acho que são histórias que valem muito a pena vocês conhecerem, conferirem, que vocês vão curtir. Me conta se você já leu algum dos livros que eu li, o que é que você achou, se algum desses livros te intrigou também, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim tudo que eu posto por aqui você recebe aí, em primeira mão. Eu te espero então no próximo vídeo, um beijo e até lá! Tchau!